e o professor Geraldo Freire de Lima, que possui graduação em filosofia, licenciatura, né, pela Universidade Federal de Sergipe, tem mestrado em educação e doutorado em filosofia pela mesma universidade, é professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Lages, é psicanalista afiliado ao Instituto Freudiano de Psicanálise e de Orientação Lacaniana desde 2005, atua na área da filosofia, com ênfase em filosofia da educação, filosofia social, espera que alguém estava pedindo para entrar, voltando para cá, filosofia social e filosofia da psicanálise. Tem experiências nas áreas da semiótica, análise do discurso e psicanálise, e pesquisa principalmente nos seguintes autores e temas: Hume, Kant, Adorno, Freud, Lacan, autonomia, emancipação, teoria crítica, personalidade autoritária, narcisismo coletivo. É autor também de 2 livros. Então, eu passo a palavra para o professor Geraldo Freire. Obrigada pela sua participação. E vamos agora ouvi-lo. Boa tarde a todos. Primeiramente, todos me escutam bem? Escutamos. Escutam bem, me veem bem? Ótimo. Primeiro, eu agradeço pelo convite desse projeto, né? Muito bem conduzido, muito bem avaliado, inclusive ganhou prêmio recentemente, né? Parabéns a todos da equipe, principalmente a professora Kátia. E aos poucos começa a circular a importância desse projeto, a necessidade, a utilidade desse projeto, né? Espero que ele tenha uma longevidade, não tenha tanta longevidade, porque um dia esse problema se dissipe, né? Ou seja, quase que resolvido. Mas até lá, espero que ele tenha longevidade no sentido de atender mais pessoas, mais jovens, né? Acho que já é a segunda vez que eu participo de uma fala, de uma formação nesse projeto, e acho que minha fala, ela vai ser um pouco mais teórica do que a da professora Marina, né? A professora Marina tocou em muitos pontos que eu vou retomar aqui, mas de uma maneira mais teórica, explicativa, do ponto de vista principalmente da psicanálise. Mas sim, o tempo todo eu vou estar falando, na verdade, de uma prática, de fatos, né, de fenômenos sociais, que nesse caso é bem restrito aos jovens. Claro que acontece com muitos adultos também, muitas pessoas maduras também, mas aqui estamos tratando necessariamente dos jovens e adolescentes. Bom, eu acho que eu fui muito feliz nesse convite, porque ele, no fundo, acaba tocando um tema, para mim, muito precioso, que foi um tema da minha pesquisa de doutorado, né? Porque quando a gente fala tanto de suicídio quanto de autolesão, que alguns também podem chamar de automutilação, né? Às vezes a gente tenta diminuir o peso da coisa mudando os termos, as palavras, mas é isso mesmo. Eu acho que essas duas questões, elas se encontram em um mesmo lugar. Parecem, e são, de fato, fenômenos diferentes, mas elas partem de um mesmo lugar, que é isso que me é bastante precioso falar. Como eu disse, foi tema da minha pesquisa, que trata-se do narcisismo. Estamos tratando aqui, na verdade, do narcisismo, né? Como lidar com isso? O narcisismo, ele é um fenômeno humano que, de fato, ele se forma, ele aparece na infância. É uma vivência da infância, mas é exatamente a adolescência, o momento de uma espécie de reminiscência desse narcisismo, né? É um momento de experimentar,
de forma mais consciente, e aí é que está o problema, os efeitos do narcisismo. Digamos que na adolescência é uma espécie de atualização do narcisismo, né? Mas quando falamos de narcisismo no sujeito, nos referimos exatamente a quê? Narcisismo é um conceito, claro, da psicanálise. O narcisismo não foi inventado por Freud, mas foi melhor conceitualizado por Freud e desenvolvido pela psicanálise, que é uma espécie de junção, né, de tentativa de junção que só existe no ser humano, daquilo que representa o corpo biológico e aquilo que representa a imagem psíquica do sujeito para si mesmo. Os animais não possuem narcisismo porque a questão dele com a imagem se dá com os outros da espécie. O problema é que nós, seres humanos, nós também lidamos com a questão da imagem do outro da espécie, mas lidamos com a imagem interna de nós mesmos, e é aí onde está o problema. Né? Então, trata-se de um problema de formação da imagem. Quando falamos de narcisismo, falamos necessariamente de formação na imagem. E a adolescência, esse momento, é que trata-se exatamente de uma adequação, né, da imagem de um corpo novo, que é o corpo do adolescente. A primeira fase do narcisismo, né, digamos, o primeiro narcisismo, na infância, na primeira infância, em um momento ainda muito cedo da criança, do bebê, ele se dá de uma forma jubilosa, né? É um momento de júbilo, existe uma experiência muito prazerosa da criança, desse encontro com a própria imagem, né? Essa junção do corpo com a imagem. Né? Isso soa meio estranho, porque parece que é natural, que é óbvio, mas nada na psique é tão natural e óbvio assim. Então, existe uma experiência na infância do encontro do corpo com a imagem. E o bebê, ele tem esse momento de encontro como um momento prazeroso. O segundo momento, né, essa atualização do narcisismo, como eu falei, ele já não é um momento tão prazeroso assim. Aliás, ele não é nada prazeroso, né? E esse segundo narcisismo, digamos assim, essa atualização do narcisismo, tem a ver com uma atualização do processo de identificação da imagem que aconteceu na infância, né? E a experiência de formação do outro, que é um processo chamado de idealização. Na adolescência, o que acontece é exatamente um curto-circuito entre o processo de identificação e idealização. Os dois aconteceram na infância. Só que aconteceram em um momento em que o sujeito não tinha consciência do processo. Claro que ele sofria alguns efeitos disso na infância, os pesadelos que as crianças têm, alguns momentos, algumas experiências de fobia, né, medos inexplicáveis, fazer xixi na cama até tarde, enfim, tem alguns efeitos, né, alguns sintomas, mas na adolescência isso acontece, o sujeito tendo consciência daquilo. Esse é que é o problema, né? Então, como eu disse, na adolescência acontece essa espécie de curto-circuito entre esses dois processos, de maneira consciente. A identificação, né? Ou seja, a tomada da imagem própria com a idealização da própria imagem. E, como o adolescente internaliza, principalmente nas questões da idealização, como ele internaliza todas essas questões, a resposta é sempre um sintoma chamado angústia. Eu vou falar uma coisa aqui e vou retomar um pouco mais na frente.
ele, na verdade, se pune, tanto o suicídio como a automutilação, ele se pune, mas, na verdade, ele está querendo punir o outro. Ele, por meio do seu próprio corpo, ele, na verdade, quer atacar o outro, né? Ele ataca o outro se atacando, ele machuca o outro se machucando, né? O inverso disso seria a violência, né? Seria a agressão, seria a agressividade, que é atacar o outro propriamente dito, né? O outro qualquer outro. Então, na adolescência a gente vê é possível, né, em alguns adolescentes, essa inversão, né? O narcisismo, ele é um fenômeno principalmente que diz respeito ao corpo e à imagem do corpo. Então, é lá que o jovem vai agir, né, nessa questão, e é lá no corpo que vão aparecer esses sintomas, né? O suicídio, ou digamos, os pensamentos suicidas, sabemos que podem ter várias causas em um jovem, né? Não só no jovem, em outras pessoas, como a colega citou aqui, a obra de O Suicídio de Durkheim. Durkheim aponta de maneira sociológica que o suicídio é um fato social justamente porque ele aparece em todas as sociedades no mundo, apesar de ter causas e motivações e sentidos diferentes. Não é que tem, mas podem ter, né? No Japão, por exemplo, existe o fenômeno do seppuku e do harakiri, né, que são duas formas de suicídio que tem muito a ver com a questão da honra, da perda da honra, né? Isso para a gente soa estranho, porque o nosso conceito de honra, ele é diferente e historicamente ele já foi modificado, mas existe o suicídio, existe o fenômeno, né? E, obviamente, tanto um quanto o outro tem a ver com a questão, envolve a questão da imagem da mesma forma. Então, pode existir várias causas, tanto para o suicídio no jovem, quanto para os pensamentos suicidas, mas, repetindo, todas essas causas encontram-se a partir de um mesmo princípio. Que princípio é esse? Uma extrema angústia. Uma experiência de extrema angústia, de uma insuportável angústia que o jovem está passando. Tanto o jovem pode ter uma experiência de angústia momentânea, ou seja, ele está angustiado, isso é um caso, um tipo, como ele pode ter uma experiência em que ele é angustiado, né? É uma questão mais estrutural, digamos, ele tem, né, como conhecemos, uma estrutura depressiva, né? O Freud, né, ele tem uma obra muito interessante chamada Luto e Melancolia, e que nessa obra ele distingue, ele faz essa distinção, né, exatamente do que é algo que nós possuímos momentaneamente, estamos passando por essa experiência momentaneamente, como aquilo que está mais integrado à estrutura do sujeito, né? Então, ele faz essa distinção para que compreendamos que o luto é uma angústia, é um momento de recolhimento, é um momento depressivo, claro, mas ele passa. E não se há muito o que fazer no luto. Ele é um processo de elaboração interna, é uma simbolização interna. O sujeito, uma hora, sai. Se ele não sair, ou se demora demais a sair, aí é só a psiquiatria que vai dizer de quanto tempo sai, se passar de não sei quantos meses. Em termos psicanalíticos, eu não me arriscaria a colocar tempo, porque o tempo do sujeito é o tempo do inconsciente. Então, e o inconsciente é atemporal, né? Então, se isso nunca passa,
e o sujeito sempre apresentou uma tendência a essa depressão, então não se trata mais de luto, se trata de uma melancolia, né, nos dizeres de Freud, que hoje a gente conhece mais como depressão. No adolescente, como eu disse, a causa, né, das angústias, né, de uma extrema angústia, ela pode vir, por exemplo, de uma decepção, de uma grande decepção, de uma grande desilusão, de um extremo ódio interno, né, de uma revolta interna, na qual ele não consegue simbolizar, não consegue exprimir isso de maneira simbólica, e isso, obviamente, pode levar o sujeito a, primeiramente, os pensamentos suicidas ou ao suicídio propriamente dito. Esse é um caso, né, em que nós nos perguntamos, será que poderia ter sido evitado? É uma resposta muito difícil de responder, né? É difícil contar a história que não aconteceu, mas sim, eu diria que na maioria das vezes é o tipo de suicídio que poderia ter sido mais facilmente evitado, né? Através de canais de fala, de escuta, de diálogo com esse jovem. Não é um papel fácil, pessoal, não é um papel fácil de lidar, realmente, né? É bastante desafiador lidar com o adolescente angustiado. Já começa pela própria dificuldade de ele exprimir essa angústia, que a angústia é justamente a falta do simbólico, mas que é possível, sim. O segundo caso, né, como eu disse, que é de realmente uma estrutura depressiva, ele é um caso clínico, né, porque ele é estrutural, né, é uma estrutura depressiva. Então, uma vez detectado, né, seja pelo próprio jovem, seja por pessoas próximas, e aí a escola realmente tem um papel muito importante, simplesmente porque é um local que o jovem passa muito tempo de sua vida lá. Eu não me arriscaria a dizer que há professores e profissionais da educação que conhecem mais o adolescente que os próprios pais, mas não necessariamente porque esses pais são irresponsáveis ou não ligam para os filhos, é uma questão de tempo. Ele passa mais tempo, né, com esses profissionais e acaba criando um laço, né, um tipo de laço, um laço transferencial com os profissionais da educação. Então, nós percebemos, às vezes, o jovem tem mais facilidade de conversar com o professor do que com os pais. Tudo isso é facilmente compreendido. Então, nesses casos em que é detectada uma estrutura depressiva, realmente, de fato, é muito mais aconselhável o acompanhamento de profissionais, né, como psiquiatras, né, psicanalistas, psicólogos em alguns casos, né. Bom, a questão da autolesão, né, como eu disse há pouco, ela também trata-se de uma forma de querer atingir o outro, ferir o outro, porém, através do seu próprio corpo, né? Como a colega Marina chamou a atenção, a gente tem que se desfazer de certos tabus sociais, né? Que isso não ajuda em nada, não só não ajuda, como atrapalha bastante, às vezes custando até a própria vida desses jovens, que é tratar esse tema como se fosse uma mera frescura do adolescente, um mero capricho, somente uma forma de chamar a atenção. Bom, obviamente que em qualquer ser humano, todas essas questões podem estar envolvidas ao mesmo tempo. Pode, de fato, ser uma maneira de mimo, de capricho, mas isso pode representar, de fato, um pedido de socorro, né? Muito grave. Então, não se trata de bobagem, a automutilação. As pessoas tendem a responder à automutilação com muito desdém, porque uma coisa é alguém ferir o outro, então, né, a punição é mais fácil e mais visível e até mais compreensível. Se alguém me ofendeu, eu ofendo a ela, né? Se alguém me feriu, eu tento ferir a ela. Mas quando alguém faz isso consigo mesma, é uma coisa que até
quem pratica esse fenômeno tende a esconder, né? É tão difícil para ela compreender que ela tende a esconder, ela usa camisas de mangas compridas, né? Não gosta que os pais entrem no quarto porque podem ver alguma coisa, sangue, material perfuro cortante. Então, pessoal, não se trata de uma bobagem, né? Tem que ser, agora, sim, é uma forma de chamar atenção no bom sentido. Essa forma de chamar atenção significa estou pedindo uma ajuda. Pode parecer uma forma bastante estranha, mas, como eu disse, são as questões da psique, e as questões da psique não são fáceis, né? Não são lógicas, não são matemáticas. Nossa psique, ela é muito particular, então algumas pessoas lidam com suas questões de imagem e de idealização, de tentativa de unificar as duas coisas dessa maneira, né? De maneira bastante difícil, agressiva, né? Ainda que a si mesmo, mas é assim. Então, eu acho que o adolescente precisa, né? Necessita falar, necessita simbolizar esse sofrimento. O próprio, ainda exemplificando isso, da questão da imagem, o próprio bullying, né? Bullying, o que é o bullying? Nada mais é do que exatamente quando se mexe com a imagem do sujeito, nesse caso com o adolescente, né? O bullying é quando mexe com a minha imagem, quando mexe com aquilo que os outros me veem, que acaba interferindo em como eu me vejo. De forma lógica, isso poderia estar muito bem resolvido. Olha, os outros me veem como eu me vejo e eu sou assim. Não, isso é puro discurso. Isso é um discurso, isso não serve na prática, não é assim que a psique trabalha. Como as pessoas me veem e me apontam, principalmente nessa idade, afeta muito como eu me vejo, afeta muito a minha constituição. Então, bullying é uma prática que tende, no Brasil, a ser levado de maneira risível, jocosa, de uma coisa menor. Isso é assim mesmo, faz parte, todo adolescente tem que passar por isso, mas não é bem assim, né? Tem pessoas que levaram esse trauma, digamos assim, esse complexo, para essa estigmatização, como a colega falou, né, para o resto da vida, e isso pode ter consequências. Claro que também eu sou extremamente a favor que os jovens aprendam a lidar com as dificuldades na vida, mas essas dificuldades não precisam ser extremamente angustiantes, né? Ninguém é obrigado a passar por experiências extremamente angustiantes, certo? Então, acho que a primeira coisa que devemos levar a sério os jovens, né? Não somente quem trabalha com os jovens, mas a sociedade em geral, respeitar mais o jovem, né? O jovem tem, como eu disse, essa dificuldade em compreender que ele tem um corpo em transição, ideias em transição, né? Uma imagem em transição, mas que isso vai passar, né? Uma espécie de casulo, e às vezes é um casulo mesmo, porque o jovem se tranca, né? O estado se eu não me engano, na biologia se chama estado pupa, né? Não lembro, desculpe se eu falei errado, em que o animal está ali se processando e depois sai como uma coisa formada, né? Uma coisa mais definida, que é a fase adulta e madura. Não que também não tenham as suas questões, mas esse momento é muito determinante, né? Então, eu fico por aqui, por enquanto, deixo aberto as perguntas, espero que tenha sido claro em algumas questões, se não, estou aqui para a gente iniciar um diálogo sobre isso. Quanto à questão eu destaco o que a colega colocou, a questão da decepção, né? Os jovens, a decepção, e tem a ver com essa visão que se possa ter de que se trata de
querer chamar atenção. É uma fase, eu acho que o peso do outro, todas as pessoas tendem a carregar, e esse outro significa muitas coisas. Inclusive, o outro, às vezes, significa os pais, o outro significa a comunidade mais próxima, o outro significa os colegas da escola. Então, e pode significar a sociedade em si, né, que é uma coisa tão abstrata, mas sim. Hoje o outro já tem outro peso, porque o outro é virtual, né, e penso que a maioria das pessoas tende a carregar esse peso nas costas do outro, mas no jovem são as primeiras experiências deles sobre isso. Então eles sentem uma pressão muito grande. São pressões que passam desde que eles acham que às vezes têm a obrigação de resolver os problemas do mundo, e a redação do Enem confirma, né, porque pedem inclusive que eles dêem uma solução quando eles colocam um problema, desde de maneira real, eles acham que tem algo errado com as coisas no mundo e eles têm a obrigação de dar solução, né? Isso é um peso do mundo nas costas de um jovem. E às vezes são pesos muito específicos, como pesos familiares, né? Que é passado para ele, às vezes, de maneira inadequada, né? Porque o jovem às vezes não deveria se preocupar com coisas que são dos adultos, e isso necessariamente acaba tocando na imagem dele, na imagem que ele tem de si mesmo. É interessante como as questões, digamos, morais, as questões ideais, elas têm uma capacidade quase de sublimar para o corpo, quase que de se ir para o corpo. Quando alguém se sente bem consigo no sentido de inteligência, eu sou inteligente, eu sou querido, eu sou amado, parece que o corpo dele se transforma, ou o corpo dela, e ele começa a se achar bonito, né? Ele começa a se aceitar. O contrário também é verdade. Quando ele não vai bem com o outro, não vai bem com essas questões ideais com os outros, com o outro, ele também acaba jogando isso para a própria imagem. Então, a imagem, digamos assim, de alguém que está fracassado, ou que está se sentindo fracassada, ela é uma imagem dupla. Ela é uma imagem no sentido de sentimento, e é uma imagem no sentido de se ver a si mesmo. Eu sou a imagem de um fracassado. Quer ver um fracassado? Olhe para mim, eu sou um fracassado. Então, isso, e eu estou usando o termo fracassado, mas eu poderia usar qualquer outro, né? Eu não sou inteligente, eu não sou suficiente, eu não sou uma pessoa digna de ser amada, a gente poderia pegar qualquer outro. Então, o jovem passa, né, digamos assim, por esse peso nas costas, esse peso da sociedade que é bem grande. E um dos sintomas, né, que aparece é justamente, começa, digamos assim, com a questão de eu tenho medo de decepcionar meus pais. Começa com isso, eu tenho medo de decepcionar meus pais. Depois eu tenho medo de decepcionar a minha namorada ou namorado. Eu tenho medo de decepcionar meus colegas. E isso vai se estendendo, porque, repito, tem a ver com a formação da imagem, como esse jovem lida com a imagem. Bom, primeira coisa que lidar com uma fala de alguém que está querendo tirar a própria vida não é fácil, né? Isso realmente pode dividir qualquer pessoa. Acho que os profissionais psi, alguns inclusive não atendem pessoas com tendências suicidas, se negam, e os que atendem, pode ser que com o tempo aprenda de alguma maneira a lidar, mas não é uma questão fácil, é uma questão, acima de tudo, que divide realmente o sujeito. E aí, aos colegas que não são profissionais da área, é normal a tendência de achar que eles só têm
duas alternativas. Uma é eu tomar isso para mim totalmente, existencialmente, como se implicar totalmente no sentido de que se ocorrer é culpa minha, o que poderia ter feito para salvar essa pessoa, ou tomar exatamente o partido contrário, que seria não é problema meu, não sou eu, ele tomou a decisão dele. Infelizmente não é nenhum nem outro, né? Como a Kátia disse, primeiramente, se não suporta, não atenda a isso, se não suporta, não vá muito adiante, se prepare melhor primeiro, porque nem você vai ajudar a pessoa e você ainda vai se implicar nisso. Isso, inclusive, pode despertar uma angústia na própria pessoa, uma angústia mais longeva. E a outra questão é que também, como Kátia falou, existe uma tendência, a maioria das pessoas, a quererem dar uma solução, né? Imagine que se a própria pessoa está passando por isso, ela não tem uma solução, que é a existência dela, imagine o outro dar uma solução para isso. Nós acabamos desenvolvendo uma compulsão em querer resolver isso, e a gente tenta resolver pela fala, né? Parece que existe uma palavra mágica ou uma frase mágica que, se você disser, ela não vai se matar. Não é bem assim. Realmente, ouvir ainda tem um peso muito grande. Acreditem que ouvir o outro tira um pouco desse peso, dessa angústia que ele está. Pode parecer que é uma coisa que não funciona para nada, mas eu te garanto que não, ajuda bastante, né? Claro que cada pessoa tem um nível de problema, de angústia que muda de um para o outro, então alguns ajudam mais, outros ajudam menos, e outros realmente podem não ajudar nada, mas o que vale é persistir, né? É estar disponível para isso. Mas realmente temos que nos apartar um pouco dessa compulsão de querer ser herói do outro, de querer realmente ter, às vezes, essa visão cristã, que não é um problema ter uma visão cristã, mas nesse sentido ela não cabe como uma solução, né? Senão ele estaria na igreja, e muitos vão, e muitos encontram essa paz na igreja, que bom, né? Mas não é o nosso caso aqui, é realmente de ter essa escuta, é como se ele jogasse um pouco da angústia dele, tirasse esse peso, e quem está escutando percebe e diz, olha, eu tenho condições de lidar com isso. Pode jogar essa angústia um pouco para cá, que eu não vou absorver, mas eu vou saber me dissipar dela. Obrigada. Bom, a gente está já chegando no horário, mas eu queria ver se alguém tiver mais uma última pergunta, só peço que elabore a pergunta de maneira mais breve, para a gente não passar tanto do horário, que eu sei que todos têm compromissos. Temos mais alguma dúvida ou comentário? Ninguém, gente? Mais alguém? Aproveitem o momento, depois vocês ficam lá cheios de dúvidas. Estou vendo aqui que a Camila falou sobre um possível problema ali no mapa de saúde mental. Não era para estar acontecendo, pode ser alguma falhazinha. Bom, já que não temos, então, dúvidas... Posso falar uma coisa? Temos? Diga. Que é importante, né, a gente não confundir, somos do meio acadêmico, do meio científico. E, às vezes, a gente não pode usar os critérios midiáticos para analisar problemas acadêmicos, porque eles simplesmente têm motivações e objetivos diferentes. Então, às vezes, a gente parece que o número do sofrimento no jovem está crescendo, parece que o número de suicídio está crescendo, e só quem pode afirmar isso são os números, e baseado em pesquisas, óbvio.
pesquisas sérias, confiáveis, com metodologia, os números apontam para isso, mas, por outro lado, né, isso é uma coisa entristecedora, por um lado, é uma coisa que também nos faz questionar quais as causas, porque podem ser as causas de sempre, mas pode ser também que o nosso tempo, o nosso momento contemporâneo, o nosso momento está trazendo outros problemas para os jovens, e realmente estão. Mas, por outro lado, também temos que sermos otimistas de entender que quando eles estão procurando, estamos apontando para uma melhora, para que um dia esse número caia. Então, assim, não se assustem com as questões midiáticas sobre isso. Nossa, está morrendo muito jovem, todo dia uma se mata. É uma tendência natural nossa de pegar uma tragédia e achar que o mundo está acabado por causa dessa tragédia. Não, uma tragédia é uma tragédia. Né? O mundo já teve 2 guerras mundiais, só para citar as guerras mundiais, e nem por isso o mundo se acabou. Então, há logo uma tendência, né, a também acharmos que está perdido, a juventude está perdida, ela está problemática, mas, por outro lado, eu acho também que ela é uma juventude, é uma geração que, mais que outras, procuram as soluções, procuram. Cabe a nós querer entendermos como é que eles estão procurando, como é que eles estão querendo dizer. Essas coisas não são claras, eles às vezes emitem sinais. A gente pode querer cobrar do outro, se seja claro, seja direto. Não é assim, as questões psíquicas não são assim. As questões do sofrimento psíquico não são assim. Então temos que ter paciência, temos que ter um olhar um pouco diferenciado, né? Que não é um olhar puramente científico e acadêmico, tem algo a mais aí, realmente, que vem do sujeito, e termos essa sensibilidade de entender que também, apesar de que é um número crescente, mas também as soluções estão aparecendo como crescentes, né? Eu aposto muito nisso, tenho muita fé nessas coisas, né? Era isso. Muito importante sua fala, até para a gente terminar esse momento com esse pensamento, né, de um pensamento um pouco mais otimista e sobre uma temática que mexe mesmo, como eu falei, mexe demais com a gente, nos inquieta, angustia, mas e percebendo dessa forma, né, que ao mesmo tempo as possibilidades elas também têm se ampliado, ao mesmo tempo em que a gente coloca o próprio avanço tecnológico como um grande vilão da saúde mental, a gente percebe o quanto ele também, sendo utilizado de maneira correta, e aí falando em avanço tecnológico, muito tem se falado em uso excessivo de telas, né, e a ligação que isso pode ter com a saúde mental, que tem, já comprovadamente, mas a gente também pode ver o quanto que é o mesmo avanço, a tecnologia também, que cria possibilidades como essa do próprio canal Pode Falar, dos atendimentos remotos, gratuitos, que vêm se dissipando muito mais por toda a região brasileira, levando o acompanhamento, né, psicológico em comunidades que antes, né, não conseguiam ter acesso e hoje conseguem, ou num preço popular, ou na maioria das vezes gratuito, ou a própria escuta acolhedora, né, pelo canal Pode Falar. Então, a gente também sempre buscar olhar por esse lado, né, pelas inúmeras possibilidades que tem da gente enfrentar essas situações, da gente levar essas temáticas, né, como a gente iniciou aqui pela fala da Marina, trazendo a escola, que é uma das coisas que o nosso projeto tem feito, é desafiador, mas a gente tem tido resultados bem interessantes, levando essa discussão para as escolas, e tentando, né, como um dos produtos, criar espaços acolhedores, né, de cuidado e de escuta acolhedora dentro das escolas. Então, vamos
pensando nas possibilidades também, não só focando, né, nos problemas, senão realmente parece difícil demais, até impossível da gente dar conta.